Oi, gente! Hoje eu vim trazer para vocês o resumão das minhas leituras do mês de junho. Concluímos o primeiro semestre do ano e nesse mês de junho eu não consegui ler tantos livros como eu queria ter lido porque eu li um calhamaço de 700 páginas que vocês já vão ver. Então ele tomou assim 15 dias praticamente do meu mês, mas é muito bom quando a gente lê esses livros grandes, eu me sinto muito vitoriosa. Então eu queria compartilhar todas essas leituras para vocês hoje. Então antes de começarmos, já curtam o vídeo, se inscreva no canal se você é novo por aqui, ativem o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. E se você for fazer compras no Prime Day que vai ter essa semana, entre lá no meu canal do Telegram que eu compartilho todas as promoções por lá e vocês acabam comprando com os meus links e ajudando muito com o meu trabalho dessa forma. O primeiro livro que eu li no mês de junho foi um lançamento maravilhoso da editora Aleph, que foi Língua Nativa, da Suzette Haden-Helgin. Esse daqui é um livro de 1984, mas ele é inédito aqui no Brasil. E aqui, gente, nós temos uma distopia feminista que me surpreendeu muito. Eu não pensei que ia gostar tanto desse livro. Ele parece ser um livro bem classicão, mas a leitura é muito fluida, você se envolve bastante com as coisas que estão acontecendo aqui. Eu não conseguia parar de ler o livro, eu queria ler mais capítulos. E uma coisa que eu estranhei é que esse livro, ele tem alguns saltos temporais. Ele acontece assim por um período muito longo e daí tem esses cortes, sabe, na linha do tempo. E normalmente eu não curto muito isso nos livros que eu leio, mas nesse daqui funcionou muito bem isso, porque nós acompanhamos uma protagonista. No começo do livro conta que ela tem por volta de 40 anos, eu acho. Ela tá com câncer de mama e daí os homens dessa sociedade estão discutindo se ela vai fazer o procedimento ali da cirurgia. Eles estão decidindo sobre a saúde dela, o que vai acontecer com ela. Depois a gente volta a narrativa para quando ela é uma criança, porque ela é uma criança linguista de uma família muito importante desse lugar. E ela acaba sendo a responsável por criar uma língua nova, que vai ser muito importante para as mulheres desse lugar. Eu acho que eu vou contar melhor sobre o que se trata esse mundo distópico que eu não expliquei direito. Mas aqui, no futuro, as mulheres perderam todos os seus direitos, mas algumas mulheres ainda trabalham subordinadas aos homens em cargos importantes e necessários. Mas as principais mulheres, digamos, as que têm o destaque aqui nesse livro, são as mulheres linguistas. Nesse futuro aqui, existem negociações com seres de outros planetas. Então, por isso, eles precisam encontrar melhores formas de se comunicar com esses seres extraterrestres. E é aí que os linguistas entram e tem todo um estudo ali científico das crianças que aprendem essa língua com esses seres e daí elas reproduzem para as outras crianças e tudo isso numa linhagem de mulheres. Então, as mulheres linguistas, ela tem um papel muito importante nesse lugar. E os homens não sabem o poder que isso pode ter, né, para uma revolução que vem aí, ainda mais quando elas passam a criar uma própria língua. Então, esse livro aqui, ele vai apresentar algumas personagens importantes. Eu pensei que o livro ia ficar muito em cima dessa língua criada, até porque a autora, ela é linguista, então ela entende muito bem sobre isso de criar uma língua nova. Então eu pensei que ia ser uma leitura mais difícil de ser lida, sabe, quando eu li a sinopse, mas não, gente. Esse primeiro livro aqui, ele apresenta mais como funciona esse mundo distópico, como funcionam essas famílias importantes de linguistas, como funcionam as casas estéreis, que são onde as mulheres que não servem mais para nada vão, e apresenta as personagens desse arco importante que vai dar início, né, a uma revolução. Então, gente, você tem algumas reviravoltas, tem uma das protagonistas que você se surpreende muito, você fica muito intrigada para ler o próximo livro. Então, editora Aleph, traga os outros 2 livros que eu quero muito ler, e eu recomendo bastante para vocês, apesar do preço do livro tá um pouquinho salgadinho ainda, mas ele é uma distopia excelente que me surpreendeu bastante. Depois eu li Lar Doce Mar, da Catherine Ryan Hyde, que é a mesma autora de Leve-me com Você. Esse livro é lançado pela editora Darkside, numa edição belíssima. Eu li o outro livro da autora também, que é Pra Sempre Vou Te Amar. Então eu sou muito fã dessa autora. E esse livro aqui também é um livro muito emocionante e que ele vai trazer alguns elementos já conhecidos nossos dos outros livros da autora.
que é tipo uma road trip que acontece entre os personagens, relacionamento de personagens mais velhos com crianças ou adolescente, e o tema principal, assim, de tudo acaba sendo família. Então o livro, ele traz muito esses 3 elementos para a história, e ele surpreende muito num quesito de que a autora traz até alguns temas pesados, sabe? Que eu pensei que o livro ia levar muito esse rumo desse choque pesado que eu encontrei aqui na história, mas não, no fim acaba sendo toda aquela história amorzinho que te deixa com o coração quentinho e você se afeiçoa muito aos personagens. Aqui nós temos a Bea, que é uma idosa viúva, e ela acaba sofrendo um golpe, perdendo assim todo o dinheiro que ela tinha, e depois disso ela passa a morar numa van, sai em viagem nessa van, e no meio do caminho ela acaba encontrando a Ellie, que é uma adolescente, acho que ela tem 15 anos, 14 anos por aí. Os pais dela foram presos por fraude fiscal, então ela era uma menina rica, né, que vivia sendo mimada o tempo todo, mas daí ela passa então a ficar sozinha, indo pra lares adotivos, assim, temporários, e ela acaba entrando numa grande fria a partir disso, porque ela acaba parando aí nos lugares suspeitos. Eu não vou comentar com vocês o que acontece com ela, mas é essa parte mais pesada do livro, que eu fiquei assim chocada quando eu achei que a autora ia abordar muito isso. E daí, quando essas duas personagens se conhecem, elas meio que se encontram uma na outra. Elas se identificam muito em algumas questões que aconteceram com elas, e pelo fato delas estarem sozinhas, e que elas podem se ajudar uma a outra, e acabam criando os laços assim que acabam se tornando familiares, né? Aquela amizade, aquela cumplicidade que acaba sendo muito fofa. Eu gosto muito como a autora relaciona personagens assim bem mais velhos com crianças, acaba sendo aquele amor, sabe, bem de família, uma amizade diferente, né, do que a gente costuma ver por aí. É muito fofinho, sabe, a forma que a autora aborda isso. E uma coisa interessante desse livro é que a autora não traz personagens perfeitas. Elas não são aquelas personagens assim toda certinha, toda boazinha. Então é legal ver essas outras camadas desses personagens por conta do que elas acabaram passando, sabe? Então isso é bem interessante. Então foi outro livro que eu amei muito da autora e recomendo pra vocês também. Eu li também uma fantasia, que é uma duologia, que é Fogo e Estrelas. Esse primeiro livro tá no Kindle Unlimited, que vocês podem ler. Ele é uma fantasia assim bem genérica. Nós temos uma princesa que ela é prometida para um outro reino, né? Ela vai se casar ali com um noivo para gerar acordos, né, políticos. Só que ela tem um poder mágico. Ela meio que manipula o fogo e ela não conhece muito sobre esse poder que ela tem. E a mãe dela disse que é para ela esquecer isso, não dar bola para esse poder que ela tem, que é para ela focar no casamento dela e nessas questões aí políticas entre os reinos, para ela cumprir o seu papel. E quando ela chega lá nesse novo reino, ela vê que ela tem que deixar isso de lado mesmo, porque nesse lugar a magia é proibida. Qualquer um que pratica magia, que tem poderes mágicos, acabam sendo presos, são chamados de dissidentes. Então ela mantém isso em segredo. E é mais ou menos essa história do livro. Ele vai falar muito sobre questões políticas, né, desses lugares, vai falar muito sobre essa questão aí da magia do lugar, né, por que esses dissidentes são presos, o que acontece com eles, tem a questão de rebelião e essa tensão de a princesa guardar isso pra ela, só que ao mesmo tempo ela tá num lugar onde a magia é muito mais viva, então os poderes dela vão se aflorando mais e acaba sendo muito difícil de ela esconder isso. Então isso é muito legal, mas assim, eu acho que uma questão principal dessa duologia é o romance dela, porque o romance na verdade não acontece nesse casamento arranjado. A princesa, ela acaba se apaixonando pela cunhada, é um romance sáfico, então ela acaba conhecendo essa outra personagem, elas vão se aproximando, se conhecendo melhor, então acaba sendo bem legal a construção lenta desse romance, não é um romance imediato. Eu acho que ele é muito bem construído ao longo desse primeiro livro e ele vai ser melhor desenvolvido aí no segundo, que já está na pré-venda e eu quero muito ler ele. Depois, gente, eu li então o livro de 700 páginas que eu falei pra vocês, que ocupou aí a metade do meu mês, que foi Corte de Chamas Prateadas. Finalmente eu desencalhei esse livro, todo mundo já leu ele, menos eu. Eu gostei muito da trilogia ACOTAR, mas faz muito tempo que eu li. Eu acho que eu li o último livro, era em 2018. Então, tinha muitas coisas que eu não lembrava. Eu acho que
que até viu o vídeo do Paulo Hatz, que ele faz um resumão dos livros, pra relembrar o que aconteceu. Só que aqui no começo desse, a personagem já relembra o finalzinho, repetidamente, as coisas que aconteceram com ela. Aqui nesse quarto livro, nós temos outra protagonista, não é mais a Fairy, e sim a irmã dela, a Nesta, por consequência do que aconteceu com ela no terceiro livro da série ACOTAR. Não vou mencionar muito pra vocês, porque esse vídeo aqui, né, tem que ser livre de spoilers, mas se vocês querem saber mais detalhes com spoiler de como que foi a minha leitura desse livro, tem um vídeo aqui no canal com muitos detalhes de como que foi, mas eu digo pra vocês que eu me surpreendi muito. Eu amei muito o livro, a construção da personagem, toda a parte da fantasia, eu me empolguei bastante durante a leitura. A única coisa que eu não gostei foi o hot do livro, que é muito exagerado, é muito explícito, é o tempo todo, a autora tinha que contar toda noite que eles se encontravam, o que que eles faziam. Então eu achei demais, sabe, para um livro de fantasia, mas é algo que tá vendendo, a autora percebeu que tá vendendo por conta disso, então ela vai continuar colocando nos livros dela, infelizmente. É uma coisa que não funciona comigo, mas eu acho que funciona com várias pessoas. Mas tirando isso, gente, o resto foi sensacional. Fui muito surpreendida por gostar tanto assim do livro, eu me diverti bastante, essas 2 semanas passaram de uma forma bem leve durante a leitura desse livro. E não tem previsão, né, do 5º livro. Eu queria que saísse logo o 5º livro, mas ela tá focada na série do Crescent City, que é uma série que eu abandonei, que eu não vou continuar a ler. E eu sei que ela tá fazendo algumas conexões aí do multiverso da Sarah J. Maas, que eu vou acabar perdendo algumas coisas, mas eu não tenho paciência de ler um livro de 900 páginas que eu não vou gostar. Então eu não vou continuar a série do Crescent City, eu vou ficar focada só na série do ACOTAR. Agora, os últimos livros que eu finalizei no final do mês. Primeiro temos Belladonna, que foi a leitura coletiva dos apoiadores do Catarse. Se vocês querem participar do meu projeto do Catarse, tem vários benefícios legais que vocês podem conferir no link. Essa leitura coletiva foi bem interessante, muitas pessoas participaram, a gente teve uma discussão bem legal sobre o livro, porque eu surtei muito lendo ele. Eu gostei muito desse livro, dei 5 estrelas, favoritei. Ele foi um livro que eu gostei de cada elementozinho que ele trouxe, porque nós temos uma ambientação gótica, uma ambientação de época, acho que do século XVIII. A personagem, ela é uma menina que não morre, a morte não consegue levar ela. Então ela acaba descobrindo isso ao longo da sua vida, e ela descobre uma forma também de se encontrar com a morte. Toda vez que ela come essa frutinha da Belladonna, ela meio que morre e acaba vendo a morte, o ceifador, a figura do ceifador, mas ele não consegue levar ela nunca morre. Então tem todo esse mistério a respeito de quem é ela, quais poderes que ela tem, né? Por que que isso acontece, qual que é a relação dela com a morte. Esse aí é o foco principal do livro e que eu acho que vai seguir para os outros, né? Porque é uma trilogia, esse é o primeiro livro, mas outros elementos que você encontra nesse livro também é aquela coisa da personagem ter um tutor numa mansão lá, que é o tio dela, e é uma família recheada de mistérios, é uma mansão recheada de fantasmas. Então tem essa ambientação sinistra dessa época que eu achei muito legal. Também tem o fato de que tem um mistério de assassinato acontecendo também dentro dessa família, que é bem intrigante. Pode ser um pouco clichê para algumas pessoas, mas eu fui pega de surpresa com essa parte aí do assassino. E depois, pro final do livro, tem umas reviravoltas assim, ó, sensacionais. Eu amei uma reviravolta que teve no livro. Eu fui feita de trouxa porque eu não adivinhei nada desse livro. Eu só tava lendo e aproveitando bastante a leitura. Então por isso que eu amei muito ele. Teve cada detalhezinho assim que me conquistou bastante. E eu acho que a cereja do bolo também é o romance do livro. O romance é muito bom. Eu adorei o romance que tem. É um romance sobrenatural, um romance diferente que me conquistou bastante. O único ponto negativo desse livro, que é um ponto gravíssimo, é que ele tem um erro muito grave na tradução. Tem alguns personagens que no original estão descritos com pele marrom e na tradução eles colocaram pele dourada. Gente, vê se tem cabimento colocar pele dourada de novo. Já não basta lá no Casa de Terra e Sangue que fizeram isso e deu toda aquela treta de revisarem o livro. Foi parar até lá na própria autora. Não sei se a plataforma 21 acompanhou isso, mas a tradutora desse livro colocou a mesma coisa. Ela tirou, apagou, né, a representatividade
quantidade de personagens pretos. Que onde já se viu, gente, traduzir pele marrom para pele dourada. Então é o ponto negativo do livro, é esse erro gravíssimo da tradução. Eu já avisei a editora, mas eles não me responderam. Eu acho que eles deviam correr logo para corrigir isso, porque o livro é muito bom e tá perdendo muita coisa com esse erro. E por fim, eu li também O Veneno na Montanha. Ele também é o primeiro livro de uma série. Eu não sei se vai ser uma trilogia, mas a Bianca, que é a Bibi, ela vai lançar o segundo livro ainda esse ano. E eu me surpreendi bastante com esse livro, gente. Eu gostei muito dele, ele é uma fantasia mais distópica. A personagem no começo do livro, ela tá indo pra uma prisão. Essa prisão fica numa montanha e tem vários segredos nessa montanha, nessa prisão. E quando ela chega lá, ela acaba se deparando com várias situações. Ela está lá pra resgatar uma pessoa muito importante pra ela. Eu acho que não tem muito o que eu contar pra vocês, porque vai estragar muito as coisas que você vai encontrar no livro. Mas, como eu falei pra vocês, tem muitos segredos nesse lugar que ela vai acabar desvendando cada coisinha, vai desvendar muitas coisas sobre ela mesma, sobre a família dela. É uma personagem que vai sofrer bastante também e que vai ganhando muita força, assim, ao longo do primeiro livro. Então, eu acho que ele é muito mais, assim, uma distopia, sabe? O elemento principal do livro é muito mais distopia do que fantasia. A parte da fantasia corresponde a uns poderes que ela tem, que eu acho que isso que ficou faltando um pouco no livro, que não me fez dar 5 estrelas, eu dei 4,5, porque eu queria um pouquinho mais sobre essa parte dos poderes dela. Eu acho que eu não entendi muito bem durante a leitura do livro, e eu espero que a autora consiga aprofundar isso melhor nos próximos, que ela consiga colocar mais sobre essa parte do poder dela. E uma coisa bem legal no livro que te deixa assim bem animado quando você tá lendo é que ele tem muitas reviravoltas, algumas coisas surpreendentes, algumas revelações que te deixam sempre no pico, sabe, para ler mais. Vocês vão perguntar se o livro tem romance. Ele tem uma migalhinha de romance. Ele tem um romance em formação. Ou seja, nós temos um casal que a gente shippa aqui na história, mas eles ainda não se relacionam. Eu acho que isso vai ficar, quem sabe, pro terceiro livro, gente. É aquele slow burn, aquele romance bem demorado, então não fiquem esperando, né, uma fantasia com romance. Eu acho que ele é muito mais em relação às intrigas políticas desse lugar, aos segredos, aos mistérios, ao que está acontecendo nessa montanha. Esse é o principal debate que a gente fica se perguntando o tempo todo. E é muito bom, gente. O livro tem bastante cenas de ação, ele é muito envolvente. Eu recomendo muito pra vocês e eu não vejo a hora de ler o segundo livro. Se ela lançar na Bienal do Livro, eu vou comprar o livro lá na Bienal, porque eu quero muito ler essa continuação. E temos um bônus nesse vídeo, que é um livro que eu abandonei. Esse livro ia ficar para o próximo mês. Eu comecei ele no mês de junho, só que faltava ainda 100 páginas para eu terminar ele. Eu pensei, bem, vou terminar no mês de julho. Só que hoje eu tava lendo ele, resolvi abandonar ele, gente. Não tava dando essa leitura, resolvi abandonar e eu pensei, já que eu li a maior parte dele no mês de junho, vou colocar ele aqui no vídeo de junho como o livro abandonado. Eu não sei se vocês repararam, mas eu não costumo falar dos livros que eu abandonei nesse vídeo das leituras do mês, porque eu falava deles nos vlogs de leitura. Mas agora eu vou dar uma mudada nos vlogs que vão sair aqui no canal, então eu resolvi trazer os livros abandonados para as leituras do mês. Então eu abandonei Jawbreakers, Matadores de Robôs. Esse daqui é uma ficção científica distópica, onde nós temos uns robôs que são uma espécie de deuses para esse lugar, só que esses deuses aniquilam os povos, aniquilam lugares. Eles são máquinas destruidoras, são armas muito potentes desse governo aqui do lugar. E os Jawbreakers são os rebeldes, aqueles que pretendem matar essas máquinas para de alguma forma derrubar, né, esse governo. E daí uma das protagonistas, ela teve a sua família morta, né, numa dessas dizimação do lugar que ela morava, e pegaram ela para transformarem ela numa piloto dessas máquinas. Então ela é modificada, assim, o corpo dela tem umas partes assim meio mecânicas e tal, e ela é uma pessoa diferente, né? E ela foi treinada para pilotar essas máquinas, só que ela
queria ser uma Gearbreaker, ela queria detonar com todo esse sistema que tá acontecendo. E daí quando ela encontra a Ares, que é uma Gearbreaker, elas acabam formando uma aliança a respeito disso. Essa é a história do livro, mas eu achei assim a construção do mundo muito mal explicada. Você não entende muito bem a construção desse mundo, por que as coisas estão acontecendo, como que elas acontecem. Daí as missões dos Gearbreakers, assim, também é muito confusa. Eu não consegui entrar nos planos que eles tinham, sabe? O tempo todo, pelo menos até a parte que eu li, era a respeito dos planos dos Gearbreakers. Eu não conseguia me enturmar, sabe, nesses planos, entender o que estava acontecendo. Ele é um livro, assim, bem difícil de você entender o que tá acontecendo. Eu acho que a única coisa, assim, que eu tava aproveitando um pouquinho era os flertes, né, o romance das duas protagonistas. Tava bem divertido, assim, a forma que elas estavam confiando uma na outra, mostrando interesse uma na outra, mas tava muito chato, gente. O resto tava muito chato o livro, bem empacada a leitura, assim, não consegui me envolver. No começo eu até fiquei bastante interessada, mas depois eu não consegui mais me envolver na história, então por isso que eu resolvi abandonar ele. E é isso, gente, essas foram as minhas leituras do mês de junho. Eu vou deixar o link de todos esses livros na caixa de descrição, que vocês comprando com o link do canal acabam me ajudando bastante. No mês de julho, eu pretendo ler muitos livros. Então vem aí, gente, aguardem, vai ter a maratona literária de inverno do Geek Freak que eu vou participar. Eu quero ler muitos quadrinhos também. Eu vou estar em casa, né, durante todo o mês, então eu vou aproveitar para dar um gás nas minhas leituras. Me conte aqui nos comentários qual desses livros você ficou interessado em ler também. E aqui do lado vai ter uma playlist com as outras leituras dos outros meses, caso você tenha perdido algum desses vídeos, e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!